Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LaLobaCast, o podcast que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou Yasmin Kochinski, CEO na Loba Content, uma agência especializada em produção de conteúdo para o nicho do poker. Eu sou a Jéssica, jornalista apaixonada por marketing, sócia da Yasmin na Loba e uma testemunha do poder do poker em transformar vidas. Nascido pela nossa paixão pelo poker e pelo nosso amor pelas pessoas por trás de cada city, o LaLobaCast é um mergulho na vida de profissionais que estabeleceram suas carreiras através do poker. O que existe na profundeza de cada um deles, o que eles têm em comum, é isso que a gente está tentando descobrir aqui ao longo dessa temporada. E assim, gente, não tem como falar na história do poker brasileiro sem falar no nome dele. Vitão, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, Yasmin, muito obrigado, Jéssica, parabéns pelo LaLobaCast e vamos que seja muito divertido, que seja muito produtivo aqui, realmente o poker é o grande amor da minha vida. Ó, assim, vamos ter que confessar aqui publicamente, afinal de contas esse podcast também fala muito de vulnerabilidade, que, gente, é um desafio receber o Vitão, porque além, né, dessa voz toda aqui, né, ele é uma pessoa, como eu já falei, que não tem como falar, né, do poker brasileiro sem mencionar o nome dele, e nós temos aqui um currículo enorme que a gente vai ter que dividir, porque é muita coisa, né. Já tem que colar. E além de ser um grande comunicador, chegou aqui quando tudo era mato, então acho que eu vou começar aqui a falar um pouco, depois a gente vai desenrolando. Então, o Vitão chegou no poker através do gamão, e pra quem não conhece, é um jogo mais da terceira idade, né? não, brincadeira, é um jogo bem estratégico, um jogo maravilhoso de tabuleiro ali. Da terceira idade, porém, de muita estratégia. Ele já foi jogador profissional e, inclusive, capa de revista muitas vezes, viu? A primeira foi no seu primeiro big hit de $25K lá em 2005, e a gente já entrega um pouco esse tempo de carreira, feito que virou notícia na revista VIP. No ano seguinte, ele foi capa da primeira revista Flop, e aí quem tá no poker há mais tempo sabe que a revista Flop foi um fenômeno. Ele tava lá ao lado de grandes nomes como Igor Federal, Christian Crell, Raul Oliveira, Vini Marques e André Acari. Vini Marques, né, inclusive. Né, brother. Faz às vezes de meu irmão também. Às vezes. O Vitão, ele foi um dos primeiros brasileiros a jogar o EPT Barcelona junto com a Karen lá em 2006. E além disso, acumula vários títulos como jogador. A gente vai falar mais sobre isso posteriormente. Você também é um grande, também, né? Principalmente é um grande comunicador, não só no poker, mas na comunicação em geral. Gente, ele fundou o Super Poker, né? Que foi por muito tempo o único portal de notícias especializado em poker do país, talvez não só do país, Vitão. Olha, a Latam com certeza foi uma das primeiras iniciativas de conteúdo de poker, né? Dedicado só a conteúdo de poker. O Super Poker foi, né? Acho que nessa época já tinha o Poker News, mas não tinha muitas outras iniciativas. Então o Super Poker tem uma carga de pioneirismo muito forte aí. E com isso, ele não só presenciou, mas fez parte de inúmeros momentos épicos aí do poker mundial. Estamos muito ansiosos, tenho certeza que você também que está nos ouvindo e nos assistindo também para saber um pouco dessas histórias, né? O Vitão já apresentou diversos programas de poker, inclusive em rede nacional. Ele estabeleceu como a grande voz do poker brasileiro e, na verdade, até internacionalmente também, né? Porque, aliás, ele é metade brasileiro, metade argentino, né? Mas a metade boa é brasileira. A metade boa é brasileira? E a metade que torce para o River. Eu torço pro River. O River é um absoluto na minha vida, não é uma coisa entre outros. Eu costumo dizer que eu não consigo torcer socialmente, né? Eu torço de maneira absolutamente expansiva, intensa, né? O River é um grande amor da minha vida e foi o primeiro grande amor que eu encontrei quando eu fui morar lá na Argentina, né? Uma história que a gente pode contar aqui, mas assim, é um absoluto, sou sócio, vou em jogo, brigo, enfim. A gente vai adorar saber disso. Uma grande paixão. E assim, tem um outro time aí que a gente nem vai falar, citar nomes, né? Que é tipo assim, é um time que tem o nome de uma parte do rosto, mas a gente não vai falar nomes, né? Pra evitar. Pelo amor de Deus. Essa foi boa. Com toda essa jornada, o Vitão é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis pelo cenário do poker como ele é hoje e pela sua popularização crescente. Certamente, né? Então, é isso. Agora no espaço aí, que você comentar alguma coisa, complementar, porque eu tenho certeza que a gente não falou tudo. Não dava.
E óbvio que a gente vai trazer depois outros lugares que você ocupa, mas realmente fica à vontade para complementar, porque a gente se dedicou na pesquisa, mas realmente foi uma enciclopédia, gente. Tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Eu emprestei os melhores anos da minha vida pro poker e não quero nada de volta, assim, né? Porque foram os melhores anos da minha vida, né? Eu entrei no poker com 23 anos, né? Eu estou com 43, né? Então, assim, eu vivi os melhores anos, o esplendor da minha vida e sigo vivendo, né? Porque o nosso tempo é hoje. Afinal de contas, a gente não vive de saudade, não vive de passado, a gente vive do presente. E é muito bom tá vigente no presente, vendo como o poker está crescendo, essa iniciativa de vocês, o trabalho que vocês fazem, ter trabalhado com vocês. Então, assim, era tudo mato e era muito bom, mas hoje é muito melhor. Né? Então tem muita coisa para contar, mas tenho certeza que vai vindo aí, né? Assim, são muitas histórias. Era justamente esse gancho, né? De como você, já que a sua história se mescla tanto com a história do poker brasileiro, como você se sente olhando para trás e vendo quanto o poker cresceu no Brasil, sabendo que você tem grande participação nisso, né? Cara, é uma alegria, né? Uma alegria muito grande. A gente participou, a gente teve a honra de participar do primeiro BSOP, né? A gente está aqui no BSOP gravando, né? No hotel, na entrada de um hotel importantíssimo em São Paulo. Né, um evento que é num salão maravilhoso. A primeira etapa do BSOP foi para 30 pessoas, né, sem dealer nas mesas. Né, ali no começo de 2006, né, já vão 18 anos aí. Né, e, cara, acho que a gente deixou uma marca assim, de comunidade. Né, o poker não deixa de ser um nicho, né, mas ele é um nicho muito forte, é um nicho que as pessoas se envolvem muito. E eu acho que isso tem muito a ver com como a gente vendeu o poker aqui no Brasil, né? O poker esporte, né? Aquela coisa da esportificação de que o brasileiro gosta, né? De jogar, de ganhar, né? Como os outros esportes que o brasileiro acaba gostando. Então, cara, assim, a alegria é muito grande, né, cara? Assim, eu assim, não consigo chegar num salão como esse, ouvir o barulho das fichas e não lembrar de tudo que a gente passou. E, cara, é uma emoção, cara. É muito bonito fazer parte disso. Me deixa muito feliz, assim, no final do dia. Ao longo desses anos, 20 anos... Ele já falou que era 20, né? Então, ele já revelou... Ele falou até a idade dele, né? Tá tudo bem, então. Você já atuou como jogador, comunicador, embaixador de marcas. Hoje você é head de marketing dos maiores times de poker do mundo. Qual desses papéis você julga que é o mais confortável, mais importante para você? Talvez sejam respostas diferentes, né? Que o mais confortável e mais importante talvez não seja o mesmo. Mas a resposta vai ser a mesma. A resposta vai ser a mesma. A pergunta é muito boa. Com certeza o papel de comunicador. Né? O papel de comunicador foi esse papel que abriu todas as portas do mundo para mim no poker. É verdade que na minha carreira como jogador tem alguns feitos muito bacanas. Né, esse Big Hit no Enjoy de $25 mil, né, alguns jogadores hoje ainda não têm esse Big Hit, claro que quem joga online tá ali todo dia perto disso, né, mas realmente foi muito bacana ter saído na revista VIP, ter dado entrevista para o Dagomir Marquez, que é um cara que, era o roteirista do programa da Angélica, né, assim, uma coisa muito bacana e tocar ali o mainstream, mas assim, como comunicador eu pude me sentir muito mais à vontade e sentir que, cara, eu costumo dizer que eu não fui um grande jogador de pôquer, assim, eu tenho essa certeza. A cada dia eu trabalho com jogadores de pôquer, né, com mais de 400 jogadores de pôquer quase que diariamente, né, então assim, eu vejo que o empenho que eles dão e o talento que eles têm, a capacidade que eles têm, é uma capacidade que eu nunca tive. Como comunicador, sim, acho que deu pra gente deixar uma história muito bacana, contar histórias, né, fazer com que as pessoas conhecessem ídolos novos, personagens novos, né? Então esse é o papel que eu sinto que eu tenho mais importância e o que me deixa mais confortável mesmo, né? Eu adoro jogar pôquer, óbvio, né? Acho que todos nós, a gente está aqui porque em algum momento a gente viu um flopinho ali e gostou. Eu amo jogar pôquer, mas assim, o papel que mais me deixa confortável e feliz de ter a missão de executar é ser comunicador. E tudo que veio em decorrência disso, né? Ser editor-chefe do Super Poker, por exemplo, como eu fui em 2016, uma missão que foi bastante complicada, mas bastante feliz. Apresentar o programa Poker Night, né? Junto com o Juliano Maisano, junto com a Mirelle Mosquela, e essa vivência de televisão. E depois, cara, ser head de marketing do Samba e também, né, embaixador de marcas, né, por funções que eu continuo executando. Mas tudo isso vem a partir de ser comunicador, né? Eu não sou
Yasmin sabe que Yasmin trabalhou comigo diariamente, ela sabe que assim, eu não sou o melhor dos administradores, mas eu sou um produtor de conteúdo em ebulição o tempo todo. E nunca vou deixar de sê-lo. Mas às vezes a gente é chamado para algumas outras missões e a gente tem que se adaptar. Mas tudo começa como comunicador. A melhor parte é ser comunicador. Agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Pix Poker por também ser nossa apoiadora. Assim como a LalobaCast, a Pix Poker nasceu de um propósito, de uma paixão muito grande pelo poker. E lá, você recreativo vai encontrar o ambiente perfeito para juntar a agilidade do Pix com a emoção do poker. Vem pra Pix Poker. É incrível isso, né? Eu me identifico aí em parte dessa história, porque assim, também eu fui jogadora profissional por algum tempo, né? Joguei pra time e tudo mais. E aí, vendo justamente como os jogadores de sucesso, o quanto era necessário se dedicar, estudar e tudo mais, eu entendi que eu não estava disposta a me dedicar ao poker tanto quanto era necessário para ser tão boa quanto eu gostaria de ser no que eu quisesse fazer. E eu voltei para a área de comunicação também, que é onde eu ficava mais confortável. E hoje vivemos todos de poker aí de diversas formas, né? E esse é um dos objetivos também do nosso podcast, de mostrar todos esses lados, né? A gente trouxe o Fel aqui, que é dealer, né? E também que é uma outra parte importantíssima, uma profissão incrível, foi muito incrível. Então, assim, é muito legal ver que dá para ser apaixonado por poker e se encontrar nesse meio, né? Em diversos lugares, né? E pegando esse gancho, tem um ponto que para mim é o mais especial do podcast de modo geral, que na verdade foi o que motivou a gente a fazer o podcast, que é assim, quando o nome da Laloba, né, não é Laloba por acaso, a gente estava lendo um livro, eu e a Fê, quando a gente ficou sócia, a minha agência era Marketing Aberto, era um nome em inglês totalmente complexo, errei rude, e aí, Fê, vamos buscar um nome, né, e aí, vamos colocar o nome do poker e tal, e aí ficou Laloba. E no livro, a Laloba, ela é um arquétipo de uma mulher que ela vive na floresta escura, e a função dela, né, a existência dela é baseada em recolher ossos e trazer eles de volta à vida, né? Então, isso assemelha com o nosso trabalho, ao passo que às vezes a gente pega umas ideias meio xoxa, meio capenga e põe elas de pé, né? E nessa temporada a gente tá conversando, né? Então, o que eu quero saber de você é qual foi o seu lá moment, assim, qual foi o momento da sua vida que você se sentiu extremamente fragilizado, desmontado e teve que ser, né, seu próprio... Se colocar de pé ali, usando de força que às vezes você achava que não tinha naquele momento, assim. Cara, o próprio começo da minha trajetória como comunicador é esse momento, que assim, momento que assim, eu tenho 29 anos, não quero desistir de ser jogador justamente por essas dores, por essas dificuldades que você citou, e cara, por entender que o poker já andava numa profissionalização e um comprometimento que eu absolutamente não tinha, né? E, cara, eu me encontro, assim, perto dos 30 anos, sem direção, sem dinheiro, né? E aí o Akari aparece. O Akari sempre foi um grande amigo meu de primeira hora do poker, uma pessoa fundamental na minha trajetória. E ele, cara, fala, cara, eu abri a TV Poker Pro, eu queria que você fosse lá, porque você é o cara que quando você tá junto, você começa a contar a história, fica todo mundo em volta de você, todo mundo gosta, né? Você falou, você já fez TV, alguma coisa assim, gravou vídeo? Falei, cara, nunca, né? Eu sempre gostei muito de escrever e tudo mais, né? Mas, assim, nunca tinha feito isso num ritmo profissional. E aí ele falou, cara, vai lá fazer um piloto, cara. Aí assim, a gente fez o piloto lá, era no Tatuapé, né? Eu moro na zona sul de São Paulo, né? Pra quem não mora aqui, é bem longe. Travessa. Pra quem não mora aqui, e São Paulo, perto, já demora, mas não longe. Eu moro mais ou menos aqui perto do Sheraton, aqui na zona sul de São Paulo. E eu peguei o metrô, né? E pô... Falei, cara, tô indo pra uma missão, assim, eu sentia que era uma missão importantíssima que eu tava indo, assim, tipo bater o pênalti numa final de Copa do Mundo. E era só um piloto de um programa numa web TV que 10 pessoas vinham, 12 pessoas vinham, né? E aí, cara, pô, acabou o piloto, ele achou maravilhoso, falou, cara, não, vamos te contratar. Falei, puta, que ótimo, né, cara, já resolvi aqui alguns dos problemas da minha vida, né, tipo, tava meio ocioso, tava meio sem dinheiro e não estava produtivo. Então, assim, nas 3 situações aqui eu já estou resolvendo o problema. E, cara, e daí foi, né? E daí não parou nunca mais. Foi esse momento que, assim, de voltar à vida, de voltar a sentir prazer de fazer as coisas, foi aí, né? Eu lembro que o piloto foram 3 entrevistas que a gente fez. Uma foi com o Victor Esbrissa, que está aí até hoje também, né? Uma foi com o Eduardo Marra e a outra não sei se foi com o próprio Akari ou não. Assim, a gente terminou rindo pra caramba, foi comer depois. E, cara, eu fiquei
Eu tô aí desde... Isso foi o comecinho de 2010, né? E estamos aí até hoje. Você não tinha, antes de ser jogador de pôquer ou em paralelo, nenhuma experiência com comunicação? Cara, tinha escrevido textos, né? Bastante texto. Tinha um blog de futebol que eu escrevia, né? Mas, assim, uma experiência em veículos grandes, assim, nunca tinha tido. E cara, assim, foi maravilhoso. Eu tratava, né, os blogs que eu tinha, os textos que eu escrevia com muito carinho, com uma dedicação meio que profissional, assim, que era, pô, quando 60 pessoas viam, era maravilhoso, assim, né, era um negócio incrível, né, e assim, por outro lado, eu sempre gostei de contar história, né, isso que a Kari fala, pô, quando tá você e seu irmão, tá todo mundo em volta, né, vocês contam as melhores histórias e tal, então, mas assim, profissionalmente não, nunca tinha feito, foi ali que foi a minha escola, aprendi tudo ali, né, aprendi tudo que era para aprender, eu aprendi fazendo. Que é a melhor forma, né? Cara, eu acho que não inventaram uma forma melhor ainda. Tem que ir. E assim, você foi o idealizador, entrando nesse assunto, né? Idealizador e apresentador de quadros de muito sucesso, né? Como, por exemplo, Piorão, né? E também é responsável por vários bordões, inclusive o famoso Reino River, né? Então, como que é o processo criativo disso? Como que surgiu? Da onde veio? Inclusive, antes disso, solta um Reino River pra nós. Pra lá? Pra lá. O Reino River! Maravilhoso. Tá em dia ainda, tá em dia. Aliás, antes disso, e essa voz? Vem da onde? Foi de fábrica? Você trabalhou? Como que é? Cara, trabalhei um pouco a minha voz, assim, na época que eu entrei na Band em 2013, a minha diretora Rosa Maria, ela falou, cara, sua voz é muito boa, mas ela não tem ela tem uma desafinação, assim, no final, assim, você precisa cuidar disso. Ela me indicou um fono e eu fui, mas eu fui 2 meses, 3 meses. O cara falou, cara, a sua voz é muito boa, mas assim, tipo, você usa ela muito mal. E eu tinha, assim, o problema que acho que muitas pessoas têm, né? A gente tava até falando aqui no bastidor, aqui no off, né? Tipo, eu não me sentia representado pela minha voz muitas vezes, né? E ela falou, agora sua voz vai te representar, cara. E, cara, foi isso, foram esses 2, 3 meses de fono ali, logo que eu entrei na Band, e ainda só fazia reportagem, né, nos BSOPs. E aí falou, cara, agora tá bom. E aí, cara, eu não tenho nenhum cuidado especial, mas eu não sou fumante, né? Eu procuro me cuidar assim um pouquinho antes de transmissões duradouras, que a gente acha que vai ser duradoura, pouco a gente nunca sabe, né? Se a transmissão vai durar 2 horas, se vai durar 14 horas, então a gente procura se cuidar. Mas a voz é isso aí, assim, foi só corrigir uma inconstância que eu tinha na minha voz ali no 2013, ali no comecinho da Band. Dá uma aprimorada, né? Até tem uma situação curiosa que um dia o Vitão, a gente trabalhou junto por alguns anos ali no samba, né? E um dia o Vitão mandou uma mensagem de feliz aniversário, gente. É que agora não tá fácil aqui. Eu te falei, né? Falei, ele mandou assim, entendeu? Com essa entonação, com essa voz toda, me senti muito... não foi um texto, foi um áudio, entendeu? Assim, eu falei, nossa, meu parabéns desse, pelo amor de Deus, né? Pô, merecia. Bom, mas voltando, né? Como que é as questões, então, desse processo criativo? Como que surgiram esses quadros de sucesso? Os bordões, né? Cara, eu fundei o Super Poker, né, em 2005, né? O Super Poker também é uma das experiências que eu tive de produção de conteúdo antes de ser produtor de conteúdo, mas não foi muito, né? Porque assim, o Super Poker a gente fundou eu, Leandro Braza, André Acari e Fábio Monteiro, Fábio Deuzebra, né? E ninguém queria saber muito de produzir, porque todo mundo queria só jogar, né? Uhum. Então assim, eu lembro que eu escrevi a parte de Seven Card Stud, das regras do Seven Card Stud, e fiz uma outra coisa nessa, para não fiz nada, né? E depois, obviamente, vendi a minha parte. Falei, eu quero jogar, quero ser dono de site porra nenhuma, né? Eu quero jogar. E aí, quem comprou a minha parte foi nada mais nada menos que Igor Trafani, Igor Federal, né? E assim, quando eu fui contratado pelo Super Poker em 2013, né? Eu falei pra ele, ainda bem que você comprou o Super Poker pra poder me contratar. Porque aí eu não sei como é que seria se eu fosse o dono, não sei se ia ter Super Poker, né? E ele deu risada e tudo mais, né? Cara, o processo criativo que a gente conseguiu desenvolver é um processo de consumir muita coisa, de ter muita referência, né? Eu sempre gostei muito de assistir televisão, TV aberta, né? Eu sempre gostei muito de assistir novela, ouvir rádio. Quando eu morava na Argentina, assistia os Simpsons todo dia, ela passava os Simpsons das 5 às 9 da noite todo dia. Então, assim, eu sempre gostei de assistir, de dar risada, de ler, né?
E, cara, tudo isso, assim, quando você tem uma missão, assim, fala, cara, você precisa fazer um programa de entrevista, você traz alguma coisa do que você tinha. E, cara, o Piores da Semana é um formato que é único, né, até hoje, né, o formato de reacts, né, pra quem não conhece, ninguém é obrigado a conhecer, principalmente tem uma geração nova aí que realmente não vai conhecer, mas está lá no YouTube do Super Poker até hoje. O Piores da Semana, ele surgiu quando, assim, eu fazia o programa Vitão é Micro, que era um programa de entrevistas. Aí o cara falou, cara, o programa já tá um saco, já, eu não quero fazer, inventa outra coisa. Aí eu inventei um stand-up do poker, porque o stand-up estava muito mal. Eu não gostava de stand-up, mas eu falei, acho que vai ser bom, mas eu não gostava muito. E realmente ficou uma merda, né, o stand-up do poker. Aí ficou legal, assim, o primeiro ficou legal. O segundo e o terceiro ficaram assim, não tinha mais piada. Era um negócio que assim, é legal se fazer um vídeo disso, né? E vai ficar legal. Depois, né? Cansa. E, cara, daí, no final do programa tinha, sei lá, o stand-up tinha, sei lá, 7 minutos e precisava de 10 minutos. Aí eu falei, cara, por que não pegar uma bad beat daquele boom player do Poker Stars e narrar em cima, né? E aí, cara, eu simplesmente fiz isso e aí o Akari falou, cara, ficou muito melhor o final do vídeo do que o próprio stand-up, né? E aí eu falei, pô, beleza, eu vou começar a elencar essas mãos aqui, vou fazer. A gente tinha uma parceria de conteúdo com Terra na época, né? Era um negócio assim, tipo, o poker era minúsculo, mas a gente era atrevido, né? Então a gente já tinha parceria de conteúdo com Terra. E aí colocaram lá no Terra, lá o programa. Colocaram, assim, o Piores da Semana no Terra e foi muito bem recebido. Os caras falaram, pô, eu não entendo nada desse jogo, mas é muito engraçado. E aí surgiu o Piores da Semana. O Reino River, ele não surge naquela mão do BSOP, aquela mão clássica. Ele se populariza ali. Mas o Reino River, ele surge um ano antes, num Piores da Semana, numa das mãos do Piores da Semana. O meu termômetro de saber se eu estava indo bem ali era o Rodrigo, que era o cara que gravava pra mim. Quando ele dava risada, eu falei, pô, ficou bom. Quando ele não dava risada, eu falava, puta, não ficou bom, cara. E aí eu peguei essa mão, que era, bati um Reino River no final, e falei qualquer coisa, assim, tipo... E aí eu olhei pra cara dele e ele tava assim... Aí eu falei, ficou uma merda, né? Ele falou, ficou. Aí eu falei, caralho, preciso fazer alguma piada em cima desse Reino River, né? E aí eu falei, roda a mão de novo. Aí roda a mão de novo, tal, e qual, não sei o quê. Olha só, vai ganhar as fichas, vai perder, não sei o quê. E o Reino River, e aí, cara, eu vi que ele se estatelou no chão de rir. Falei, é isso, né? E aí ficou isso. Cara, assim, é um processo criativo meio mediúnico, assim, tipo, eu não consigo te dizer assim, cara, eu sento e vou buscar isso, cara. Eu gosto de consumir coisa, eu gosto de ver coisa. Hoje, por exemplo, eu vejo menos TikTok do que eu acho que eu deveria ver como comunicador, né? Eu acho que eu deveria ver mais, mas eu, assim, consumo muita coisa no Instagram. Isso, cara, isso faz com que na hora que você fala, cara, agora eu vou criar, isso vem na tua cabeça. Mas assim, não deixa de ser um negócio meio mediúnico, assim, um negócio que se incorpora e vai, né? E segue sendo assim, né? A gente segue criando, segue trabalhando com marca, segue num ritmo de criação diária lá com o samba. Agora, é um processo maravilhoso, né? Assim, ele tem duas fases, né? É um processo maravilhoso porque a gente está ativo sempre, a gente produz, eu acho pelo menos, né? Que a gente produz coisas legais. Por outro lado, você não desliga, né? Assim, pô, hoje você tem folga, tal, vamos fazer um churrasco, tal, mas quem trabalha com conteúdo não desliga, cara. Vocês sabem disso. Você tá o tempo todo vendo, tá vendo conteúdo em todos os lados, né? Pode acontecer alguma coisa. Fala, beleza, vou pegar 15 dias de férias, mas... Jamais. Nunca. E uma olhadinha lá pra ver, né, o que a gente pode fazer e tudo mais, né? E assim, uma mensagenzinha e, pô, e um formatinho de vídeo que a gente podia gravar aqui. Cara, a gente trabalha com conteúdo, né? A gente fica um pouco refém disso, mas eu não tô reclamando não, né? Eu até falo pro universo várias vezes assim, não tô reclamando não. Mas às vezes queria dar uma desligada. Falando dessa questão, né, de criatividade e tudo mais, a gente teve essa experiência de trabalhar junto com vocês, né, diretamente com você no samba. E assim, acho que a gente tá aí há 7 anos no mercado. Acho que um dos conteúdos mais legais que a gente fez, que eu me orgulho muito, foi aquele álbum de figurinhas do BSOP Millions, que foi ideia sua, né? Sim. Que deu um trabalho para executar. Aquelas figurinhas saíam do bueiro, porque terminou, não, tem mais figurinha. Mas acho que foi um dos conteúdos mais marcantes para mim, assim, que ficou muito lindo. Aquele foi muito legal, realmente, aquele foi muito legal. E é do negócio de ideia, né? Um negócio, cara, que assim, pô, vamos fazer como que a gente conversa com o nosso público, né? Assim, eu acho que, assim, às vezes muitas iniciativas de poker, de marketing, de criação de conteúdo de poker, às vezes eles não entendem. E assim, é uma crítica até a mim, eu produzo conteúdo que às vezes eu esqueço que, cara, tipo, o público brasileiro gosta de poker, gosta de algumas coisas
meio pré-determinados. Depois você consegue encantá-los, né? Se o seu conteúdo for bom mesmo fugindo um pouco do que ele gosta, você vai conseguir encantar. Mas ali eu falei, cara, a gente, todo mundo em poker gosta de futebol, né? O público do poker é essencialmente masculino, né? Acho que esse é um grande desafio que a gente ainda precisa vencer, né? A gente precisa atrair mais gente para o jogo e é bom que vocês estejam na linha de frente justamente para isso, né? Mas, cara, ali foi assim, vamos criar um negócio de futebol que converse com as pessoas, né? Que enalteça a nossa marca, né? Que os caras vão gostar, que os caras vão compartilhar, vão viralizar. E, cara, foi muito legal. Eu imagino que tenha dado muito trabalho mesmo, né? Mas imagina, foi um desafio incrível. Foi um resultado incrível, assim, eu tenho muito orgulho daquele conteúdo. Eu gosto muito, de vez em quando eu revisito, assim. Foi bem legal. Isso que você trouxe, Vitão, ainda sobre o processo criativo, né? Que você trouxe sobre ser mediúnico, de certo modo. Na verdade, eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que ele está muito relacionado à sua vivência, né? Porque você viveu todos os lados do poker, absolutamente todos. Então você sabe o que é ter um big hit, você sabe o que é ficar em downswing, né? Você sabe o que é quase quebrar, você sabe o que é estar numa viagem incrível, ou às vezes o holofote está para o outro lado, porque é muito reduta de oriented e de repente você não serve mais. Então acho que isso tudo, e tem bastante similaridade com o nosso trabalho também, eu passo de que a gente sabe sentir como jogador de poker, porque a gente esteve lá de fato, né? Então esse mediúnico vem pela sua história, né? Não, totalmente. Tudo que eu produzi de conteúdo é assim, retrato dessa história que a gente tem, né? De 20 anos de mesa, de treta, a polícia vai chegar aí, né? O nego saindo com sacola de supermercado na cara no clube, né? É saber um pouco rir disso, né? E contar essa história, assim, hoje, cara, hoje o poker é mainstream, né? Hoje o poker é uma coisa... glamourosa, bem glamourosa. Graças a você também. Puxa, muito obrigado. Eu tenho lá minha participação, meu grãozinho de areia. Meu grãozinho de areia, assim, eu costumo assim, dizer que eu não gosto da falsa humildade. Então, sim, tem a minha participação. Sim, não, por favor. Mas, cara, junto com muita gente boa, né? Junto com muita gente maravilhosa. E cara, assim, todos os conteúdos que a gente produz, de assinatura ou não, ou produzindo com equipe e tudo, traz essa vivência, né, cara? Assim, eu lembro que quando assumi como editor-chefe do Super Poker, também foi um desafio, assim, falar, eu mesmo, vocês têm certeza? Falei, cara, eu sou talent, eu sou criador de conteúdo, assim, contratado. Como que eu vou gerir uma equipe de, sei lá, 6 jornalistas, um designer e tal? Falei, não, você tem condição. E, cara, tipo, o Super Poker tava... Eu não posso dizer que o Super Poker estava largado, porque o Super Poker nunca esteve largado, mas o Super Poker estava orientado para algumas coisas que eu acho que, como consumidor de conteúdo de poker, não estava correto, assim, tipo, estava muito release, estava muito lifestyle e estava pouco histórias diárias do poker, né? Como vocês abriram o vídeo falando de maneira muito, de maneira maravilhosa. O poker transforma vidas. Por que a gente não vai contar histórias diárias de transformação? Vamos lá, vamos contar mão. O pessoal gosta muito de mão, cara. Até hoje, não adianta assim a gente fugir disso. E eles gostam, como você propriamente trouxe, dos piores, né? E isso, Bad Beat é pra todo mundo. Big Hit não é pra todo mundo, mas Bad Beat todo mundo toma. Então, esse ponto a gente quer trazer essa questão, né, das histórias das pessoas, das dificuldades, né, do lado ruim, porque isso a gente vai conseguir alcançar mais pessoas que vão se identificar com isso. Porque o bracelete da WSOP não é para todo mundo. Exatamente. A viagem para Las Vegas ela já não é para todo mundo. Se bem que cada ano vai mais brasileiro, né? É incrível, né? Assim, o EPT também. Parece um mini BSOP. O EPT Barcelona tá chegando. Eita, tá. É um dos seus preferidos, não é? É o meu preferido. É, né? É maravilhoso, né? É o meu preferido junto com o Enjoy Punta del Este, o Enjoy Poker Tour. O EPT é meu preferido. Assim, por corpos de vantagem a Las Vegas. Não sou hater de Las Vegas, adoro, mas assim, tipo, o EPT é outra parada. O EPT é outra parada. Tivemos a oportunidade de estar lá juntos e assim, comer aquelas comidinhas na beira daquela praia, aquele verão europeu. Mas vocês estão falando da parte de tranquilidade, a parte do trabalho. Pô, mas é muito maneiro, porque tá todo mundo muito feliz lá. Todo mundo se realizando, né? E o Vitão conta muitas dessas histórias, porque todo ano o samba leva, né, jogadores. Exatamente, vamos de novo esse ano, vamos forte esse ano de novo. Cara, Barcelona é maravilhoso, tem algumas dificuldades no trabalho, sim, até legal se abordar, assim, o trabalho é maravilhoso e sempre você vai dormir moído, mas feliz. Mas, por exemplo, a sala de imprensa é pequena, né? O salão é pequeno. E lembra de uma coisa, falta de táxi na chuva, falta de Uber, lembra? Esse foi um spot delicado. Foi um spot delicado, falta de Uber na chuva.
né, por causa de uma prova ciclística, né, maldita. Os jogos também interferem muito lá, né? Quando tem jogo lá no... Sim. Lá, tipo, zera tudo. E, cara, tem assim, aí um pouco pro lado do humor, assim, tem uma galera que não toma banho, né, ali no salão, né, o europeu tem uma cultura diferenciada, né, não vou aqui julgar ninguém e tal, mas... Aquele verão, então assim... O verão europeu. O começo de EPT pode ser cruel pro olfato de algumas pessoas mais sensíveis. Mas, cara, tudo compensa, assim, cara, tipo... É uma grande missão, é um grande palco, assim, do poker. Mas aí, voltando no Super Poker, cara, a missão de contar a história foi, assim, que acho que virou a chavinha, né? Acho que a gente tem ali uma participação grande em como é a mídia do poker hoje, né? Assim, todo mundo copiou o que você fez? Não, todo mundo melhorou o que eu fiz, né? Eu olho para todas as iniciativas ali, o Super Poker, Card Player, o Mundo Poker, e eu vejo que, cara, a galera entendeu a essência do que era noticiar poker e do que produzir conteúdo de entretenimento do poker. A galera melhorou, mas precisava ter aquela mudança de chave ali na época do Super Poker. Precisávamos nos voltar para os heróis não tão conhecidos do poker e que eles surgem todos os dias, né? É verdade que a dona Downswing pega às vezes, né? É verdade que a dona Variância pega muita gente às vezes, mas vão surgindo heróis, vai surgindo um menino de Tocantins que ganha 30 mil dólares num torneio, de 6 mil cabeças, né? Vai surgindo a história do advogado que vem e ganha um BSOP aqui, né? A gente precisa contar, não é um negócio circunscrito a poucas pessoas. O poker é democrático, todo mundo pode jogar, podemos jogar todos nós aqui um sit and go, todo mundo se divertir, né? Então a gente se voltou para isso no Super Poker, foi uma missão que assim, a gente conseguiu um sucesso de público e crítica, digamos assim, né? E acho que esse foi o primeiro grande desafio, foi um desafio maior do que trabalhar na televisão, né? No momento ali foi um desafio maior do que, assim, tô trabalhando na Band, cruzando com, sei lá, com o Milton Neves, com o Boixá no corredor, com o Datena, gostando ou não dele, com o Neto, e, cara, tipo, aprendendo, né, ouvindo o diretor no ponto eletrônico, falando, para de falar merda, cala sua boca. Agora é hora daquela pausinha aqui no episódio pra gente agradecer ao Lobzy, que também é nosso apoiador aqui no La Loba Cash. Todo jogador de poker sabe que a seleção de grades é algo essencial para sua carreira. E o Lobzy chegou para revolucionar isso. Chega daquele monte de lobby aberto, aquela confusão na hora de escolher o torneio. No Lobzy você pode ver tudo em uma só tela, otimizando assim seu tempo e inclusive potencializando o seu ROI. Então, aqui no QR Code da tela você ainda pode experimentar o Lobzy com 10% de desconto. Então assim, a gente chega lá com o horário pago, né? Chega numa condição muito melhor do que a gente achou que fosse chegar. Mas as pessoas não entendiam de poker, né? Uhum. E assim, por exemplo, eu tive um problema sério, acho que eu nunca falei isso nas entrevistas, mas vou aqui falar, acho que agora cabe. A primeira coisa que me aconteceu lá foi que, cara, o superintendente do Band Esportes falou, esse repórter é muito gordo para estar no ar aqui. Aconteceu. E não aconteceu uma vez só, não. Aconteceu. Eu lembro que houve uma interferência ali do Igor Federal, inclusive, né? Falando, é o melhor cara que tem, né? Você não vai arrumar outro melhor. Tinha uma parceria, né, de conteúdo, a gente era cedido para fazer na Band, depois a gente chegou a ser contratado. Mas essa foi a primeira dificuldade, foi assim, um mês de programa. E eu tinha feito assim, a primeira matéria que eu fiz do programa foi o seguinte: pega o microfone, chama o câmera e anda na redação e pergunta se as pessoas conhecem poker. Imagina você estar na redação da Band, né? Programa começando aqui, o Fernando Mitre aqui, a Paloma Totti. A Paloma Totti foi a primeira pessoa que eu entrevistei, porque eu falei, cara, eu sei que a Paloma Totti gosta de jogar poker e eu vou vencer aqui falando com ela. Se ela tiver de bom humor, ótimo. Ela estava de ótimo humor. Ela não estava entrando no ar em nada, estava só conversando, só na resenha. Falei, Paloma, você joga poker que eu sei e tal, qual que é a tua relação com o poker? Ela, poker é maravilhoso. Poker, pô, isso tirou um peso das minhas costas. Eu entrevistei o Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians, o Ulisses Costa, que adora poker também. Eu dei uma baita sorte, dei uma baita runada também nessa primeira matéria. Mas assim, os caras mandaram ir pros leões ali. E aí, cara, depois fiz uma matéria, pô, maravilhosa na Praia do Forte, no BSOP Sauípe, né? E aí, pô, chegou um BSOP aqui em São Paulo, BSOP junto com a LAPT, que o Ronaldo veio, né? O Ronaldo Fenômeno. E aí, cara, eu falei, pô, vou entrevistar o Ronaldo, vai ser maravilhoso, tal. Pô, entrei no ritmo e tal, falaram, não, você tá fora. Você só vai fazer narração, porque por causa disso. Paulo Saad.
Nada contra o Paulo Sard, tá, gente? Não sei, sem magos. Encontro ele no Enjoy toda vez e às vezes a gente lembra do caso. O Paulo Sard não quer. O Paulo Sard acha muito gordo. A voz serve, o corpo não. É. Fui abandonado ali. Mas durou pouco, foi revertido isso. Porque eu fiquei muito contrariado também, né? Falei, pô, agora que é pra entrevistar o Ronaldo, eu não posso? Foi a Aline Costa entrevistar o Ronaldo, né? Não sei se o pessoal lembra. A Aline Costa que foi de rádio, uma pessoa incrível também, né? E aí eu falei, cara, eu pleiteio o meu lugar de repórter, eu me garanto. E eu sei que o público vai vir comigo. E cara, vocês estão errando, porque o público do poker, ele não é um público que... Ele gosta de se sentir representado. Tem muita gente gordinha no poker também, cara. Né? É a primeira vez que eu tô falando disso, tá sendo até muito bom, assim, falar disso. Cara, eu fico muito lisonjeada e feliz por isso, por você encontrar aqui um ambiente seguro. Nunca falei, nunca escrevi, né? Pra falar isso com a gente. E era uma época que, assim, eu tava entendendo como que era trabalhar, assim, digamos, no mundo corporativo, assim, pra valer, né? Então, assim, você não pode reclamar, né? Eu falava, eu vou postar na internet, foda-se todo mundo, vou ficar mandando em geral, mas não ia ser produtivo, né? E, cara, de fato, assim, uns 2 programas depois, eles viram que realmente era muito bom, né? E voltei. Cara, foi indo, foi uma vivência muito boa. Até, assim, a gente chegou a fazer programas ao vivo, né? Fez programa ao vivo no BSOP, fez programa ao vivo no estúdio da Band, que era o mesmo estúdio do Masterchef, por exemplo, né? Com o diretor no Ponto Eletrônico, eu apresentando, eu e a Drica Rosa apresentando, uma figura incrível também. Aprendi muito com ela de entonação de voz, né? Ela trabalhava naqueles programas de Shoptime, né, de Shop Tour, né, de venda. Então, pô, ela tinha um domínio, assim, de como vender o negócio. E, cara, eu ficava, assim, olhando o aquecimento de voz dela, falava, nossa, que incrível, velho. E eu, pô, sou só aqui um cara, um ex-jogador de pôquer, eu tô aqui no meio dessas feras, né. E, cara, e aí foi pacificando, assim, né, a coisa foi pacificando, a coisa foi acontecendo. E até que a gente chegou, cara, na Band aberta, né, em 2014. Os programas começaram a passar na madrugada da Band aberta. Então, tem um programa que, assim, é um programa que eu não apresento, né, porque é a Mirelle que apresentava, já tinha passado a ser a Mirelle e a Drica, mas, assim, tem uma entrevista minha, né, de 6, 7 minutos, que acho que é com o meu irmão, inclusive, com o Vini Marques. Tem o Piores da Semana, passando na TV aberta, porque eles importaram o formato para eles também. E tem alguma reportagem minha no BSOP, eu falei, caralho, dominei o programa, né? Demorou um ano que a gente tá na Band aberta. Infelizmente a gente não ficou na Band aberta por causa da Copa do Mundo, né? Eles realocaram os horários e acabou. Mas, cara, foi um aprendizado diário, assim, tipo, aí, pô, você tava tomando um café, chegava o Neto, falava, vou pagar café pra todo mundo. Né? Você falava, o Neto é um ex-jogador, né? Ele tem, assim, a trajetória, não tô comparando, óbvio, né? O Neto é gigante. Às vezes fala umas bobagens, né? Eu também falo bobagem, às vezes. Não. Mas, assim, o Neto é um ex-jogador também que, cara, se encontrou na comunicação, né? Porque, assim, ele foi ídolo como jogador, mas fatalmente ele fez muito mais dinheiro na comunicação, porque a gente sabia o salário que ele ganhava na Band ali. E realmente, acho que ó, a fofoquinha. como jogador, ganhava uns 600 mil por mês. Por mês? O cara dá 10 pontos de audiência na garganta. Sim. Ele e o Datena eram os caras, assim, que na Band, eles caras eram respeitados, assim, pela pessoa que eles eram. Eu não gosto do programa do Datena, né? Assim, assim, aquele que você espremer e sai sangue, né? Eu não curto, mas o Datena é um grande comunicador, indubitavelmente. Você não consegue dar 7 pontos de audiência na TV. Ele funciona porque se propõe, né? Muito bem. E assim, a TV é o seguinte, você deu audiência, você é bom. Você não deu, você é um lixo. Você é um M reticência. Você vale o que você vende. Exatamente. Por que o Galvão Bueno ganha 3 milhões de reais? Porque todas as marcas gostam dele. Cara. Óbvio que o Galvão é um puta narrador, né? Não vamos aqui discutir isso. Mas foi um aprendizado disso, assim, de viver numa linha tênue entre você ser um cara genial e você ser um lixo. É saudável? Não sei, mas para mim fez muito bem, assim, né? De conviver com isso. E algumas vezes convivi novamente, né, com esse negócio de bater acima do peso, melhor tirar do vídeo, né? Eu fiquei 6 anos lá, né? Já no final já estava meio que só narrando também, né, os programas de VT de BSOP, mas fazia reportagem, né, quando precisava. Apresentei o programa na folga da Mirelle também, que me deu muito orgulho. Gravei blitz de home game, que a gente ia nos home games visitar. Boletim da WSOP foi um grande aprendizado de roteirizar, produzir, né, e com as exigências de TV, né, de cara tá com a cara boa, ser maquiado, microfone melhor do mundo, né? E aí você tá aqui gravando uma coisa e tá o Oliveira Andrade, que foi narrador da Globo 30 anos aqui, daqui a pouco você ouve a voz dele e fala, cara, não tem a voz do Oliveira, não tem jeito, né? Yeah. Também
quando acabou, assim, também não reclamei não, porque assim, foram muitos anos dedicados, algum dia gostaria de voltar, mas cumpriu o seu papel. Em 2019 eu não renovei o contrato, né, segui só como editor-chefe do Super Poker ali naquele momento e como narrador do Super Poker e apresentador do Piores da Semana. Mas, pô, tenho muito orgulho de ter passado, assim, engrandeceu muito a minha trajetória. Acho que já respondeu ali, né? Sim, a comunidade do poker no geral tem orgulho disso também, né? Cara, sim, cara. Pô, as pessoas se viam no BSOP, na TV. Isso deu uma validação muito grande, né? Um poder de barganha para quem precisava chegar em casa e falar, cara, eu jogo pôquer. E assim, não ser expulso de casa é muito grande, né? Assim, pai, eu jogo pôquer. Não, fora de casa. Não, peraí, o pôquer passa na TV, cara. É um esporte. O pôquer passa na TV. Olha quanta gente legal tá jogando pôquer na TV e você aí cheio de complexos. Quando as pessoas conheceram um pouco, a gente já ouviu muita história, né? De gente que via as transmissões e tal, então trouxe, com certeza, muito. Foi o Fio que falou, né, que ele via por transmissões e começou a jogar por transmissão. A gente teve umas perguntas aqui, inclusive algumas já estão na pauta, mas tem duas que eu achei muito interessantes. Na verdade, uma muito interessante, que está bem dentro disso, e a outra que eu não sei do que se trata, vamos descobrir. Vamos começar por aí? Pela fofoca? Não, vamos continuar o assunto, depois a gente interrompe com a fofoca. Medo, hein? Hashtag medo. Como se manter relevante mesmo depois de tantos anos em um mercado tão dinâmico? Gente, é um desafio muitíssimo grande, porque assim, eu saio do Super Poker em 2021, aí vou pro samba meio que sem escalas, assim, né? Mas eu renuncio aos dois grandes poderes que eu tinha e zonas de influência que eu tinha com a comunidade, ser narrador de grandes eventos e o Piores da Semana. Né? Então, assim, eu me encontro saindo do Super Poker, e aí eu precisava sair. Amo o Super Poker, né? O Super Poker para quem gosta de futebol, se eu jogasse contra o Super Poker futebol, eu não comemoraria o gol. Por exemplo, o Super Poker é a minha casa. Amo o mundo do poker também, amo card player, amo todo mundo. Né? Mas o Super Poker tem uma relação visceral. Né? Mas, cara, eu renuncio a esses dois poderes. E isso não é um soft power, né? Assim, tipo, o samba no Brasil, né? O samba música. É o poder mesmo, né? Assim, é o que me fez crescer na vida, progredir na vida, ganhar dinheiro. Parte da sua identidade. Educar meu filho, exatamente, meu DNA cortado ali. Não estou reclamando não, eu precisava fazer. Então, assim, como se manter relevante a partir dali? Bom, vamos usar o nosso Instagram, vamos produzir coisas novas no Instagram, vamos, assim, usar esse novo veículo. Eu não posso dizer que a linguagem que a gente começou a adotar ali na Twitch do Samba seja uma linguagem nova. Você assistir um torneio e relatar não chega a ser uma linguagem nova. Mas dentro de um time de poker era uma linguagem nova. Né? E a gente foi produzindo grandes momentos ali, né? E isso ajudou a gente se manter relevante, né? Nas narrações. E aí depois os conteúdos no Instagram, a própria presença no Instagram, fez com que a gente se mantivesse ali, né? Um olhar assim mais profissional para o Instagram, para a produção de conteúdo dali, né? E aí, pô, ainda hoje, né, assim, eu recentemente narrei, né, um BSOP aqui para matar a saudade, foi o BSOP São Paulo, Tibas, foi? Foi o BSOP São Paulo desse ano, né? Desse ano. Narrei um dia, né, matei a saudade. Piores da Semana ainda não matei a saudade, ainda quero voltar a fazer, né? Não posso usar o nome Piores da Semana, que é a marca do Super Poker, mas vou fazer. Mas não tem mais tempo, né? Porque assim, nessa esteira de assim, produzir conteúdo legal no samba e tomar conta do processo diário do samba e ser um processo relevante, né? Como a gente criou junto tantas vezes e deu tão certo, né? Isso te consome, assim, não dá tempo. Né? Agora a gente fez uma ação com a Stake, né? De um mês, né? Uma empresa gigante. Foi ótimo, né? Mas assim, a gente tem que pensar coisa, não dá para retomar os processos antigos. Eu acho que, assim, resumindo, o que vale é assim, tá com a cabeça pronta para criar coisas novas que as pessoas vão gostar. Para mim assim, eu sou zero punk 77, assim, eu vou fazer porque eu gosto de fazer, não, eu vou fazer porque eu quero que as pessoas gostem. Eu olho pros números ali. Eu acho que tem que olhar, acho que você não tem que olhar só pros números, óbvio. Mas eu olho e isso ajuda a manter a cabeça firme e se manter relevante, né, no cenário, tanto que a gente trabalha com marcas muito, muito bacanas, né, fora o samba, né, que é gigante, é o Real Madrid do poker. A gente tem a oportunidade de trabalhar com marcas muito grandes, marcas muito fortes e que assim seja. Que assim seja. Agora a outra, Jéssica, manda aqui, ó. Vamos ver, quem perguntou isso aqui? Deixa eu ver se ele é um...
Isso não é fake. É de xingar Não vai relevar, não vai revelar, né? Não vou revelar quem perguntou, não. Deixa eu só ver o perfil aqui. Tô começando a ficar com medo, hein? Não é fake, não. É porque realmente, assim, é alguma coisa interna, tá? Eu nunca ouvi falar disso. É a primeira aqui. Foi você não, Tibas? Se foi, você vai se ver comigo, hein? Então, como sobreviver a um after no Muralha? Fã ou hater, Vitão? Fã ou hater? Gente, tinha até que dar um gole no uísque antes. É muito engraçado, porque teve um período da minha vida, especialmente na parte como jogador, né? Que eu gostava muito da noite, né? Aquela própria figurinha do Romário, né? La noche me encanta, né? Eu era, cara, assim, tipo... eu ia pra balada muito, assim, né? E o Muralha é assim, não é a porta do inferno, né? O Muralha é o lobby do inferno, né? Ele não é assim... É um bar. A porta do inferno eu ia antes, né? Eu vou te explicar o que era o Muralha. Curioso. Eu vim aqui pra falar a verdade, tá, gente? Então, assim, eu vou contar a verdade. Aqui em São Paulo tinha uma balada chamada Love Story, né? Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não, né? As pessoas... Famosa Love Story. Hoje ela continua funcionando, mas de num outro approach, né? Do Facundo Guerra, lá, cara que assassina todas as baladas de São Paulo, né? E o Love Story era nada mais, nada menos que um after de várias classes profissionais ali, né? Os jogadores de pôquer iam muito, né? Os jogadores de futebol às vezes iam, os músicos, né? As meninas, né? Que trabalhavam, né? Na noite, né? Justamente. E era maravilhoso, era a melhor balada de São Paulo. E eu já nem ia na balada antes, eu já ia direto pro Love Story. Que Love Story era o after da balada, era o primeiro after. 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tava no Love Story. 2 horas da manhã não tinha ninguém. 4, 5 bichos pegavam. E eu ia lá, gostava muito, né? Era muito bem recebido lá, o pessoal me tratava super bem, né? E, pô, já levei meu pai no Love Story, já levei, né? Mãe, desculpa, né? Tô brincando. Deve ser uma história interessante. Já levei namorada no Love Story, já levei bastante gente no Love Story. O Love Story, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, fechava, né? Acabou. E o Muralha continuava. Agora fez O Muralha recebia a galera que saía do Love Story. É o after do after. Isso. Então, assim, isso é o que sobrou de uma balada que fecha às 10, né? Você vai imaginar. Então, eu fui 2 vezes no Muralha na minha vida, né? É como se estivesse num filme do Tarantino ali, né? Uma coisa assim, tipo, se segura ali para sobreviver, né? Era a galera que tava saindo ali do Love Story e indo continuar curtindo. Não sei se curtir era a palavra melhor, né? Gente, nossa, eu admiro, gente. Então, assim, tipo... E eu fui no Muralha 2 vezes, assim, tipo... E o fim dessa história é o seguinte, né? Um dia eu morava com a minha mãe ainda, morava com meus pais, né? Um dia, em 2009, eu cheguei em casa, né? Minha mãe fazendo café da manhã ali, né? Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu me aposentei do Love Story hoje. Ela, ai, meu filho, que bom. Minha mãe nunca foi moralista nem nada, mas ela falava, pô, mas dá uma exagerada aí, né? Você exagera um pouco, né? Então, assim, eu falei, mãe, hoje me aposentei. Por que eu me aposentei do Love Story? Acho que essa é a melhor história. E aí vocês vão entender porque o Muralha era pior que o Love Story. A minha última experiência no Love Story foi o seguinte, eu tô no banheiro lavando a mão, né? Depois de ir ao banheiro. E aí eu olho no espelhinho aqui, era um espelhinho pequeno, tal, vejo 2 caras brigando, né? Um dedo na cara do outro, tal. Eu falei, bom, continuar aqui, né, cara? Os caras estão uma passagem aqui, daqui a pouco eles param de brigar, eu vou embora, né? E aí, cara, os caras, pô, falando alto, pô, seu FDP, maldito, você saiu com a minha mulher e tal. Eu falei, pô, pesada a briga, né? E continuei lavando a mão aqui, né? De repente você achou que era bom passar mais um sabão, né? Isso, dá mais uma demão de Dove ali, né? E aí, cara, eu dou mais uma olhadinha no espelho e tem um cara com a arma apontada. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, bom, vou chegar no céu com a mão limpa, pelo menos, né? Vamos lavando, né? Vamos lavando. Aí, assim, eu dou uma olhada aqui, assim, né, de soslaio aqui e vejo que o outro cara também tá armado, né? Falei, acabou, né? Aqui acabou, né? GG, Ninguém né? sai. Aí os caras, pô, começando com os caras completamente loucos, né? E um cara meio que chorando, assim, né? Pô, eu confiava em você e tal. Falei, puta, vamos morrer todo mundo aqui, né? Vamos morrer todo mundo. Mas de mão limpa. Aí entrou um segurança do Love Story, que, cara, era um amigo meu, né? E ele entrou, e eu falei, porra, pelo menos esse cara pode dar um jeito na situação aqui, né? Ele... Armado também. Ele tava armado, mas assim, ele
não sacou, né? Ele virou pros caras, eu falei, cara, esse cara vai botar uma palavra boa, os caras vão parar, né? Ele chegou e falou, seus filhos da puta, parem de brigar, vou bater nos dois. Eu falei, pô, morri, agora acabou, agora é GG, né? E aí, assim, eu olho e falei, pô, não ouvi o barulho do tiro e tal, o barulho do tiro não veio, eu falei, pô, tem chance. Aí eu vejo que o cara tá baixando aqui, né? Baixando e botando, e embainhando a arma de novo. E aí o outro cara começa a chorar com a arma aqui, né? Vai abraçar os dois, né? Aí eu falei, pô, deixa eu sair daqui, né? Porque eu sou um alvo fácil, né? É fácil me acertar, né? E aí, assim, pô, resumo da ópera, né? Acabou a briga, né? O segurança empurrou os caras, falou, vai se divertir. Spoiler, tá? Sai daqui, some daqui e tal. Eu falei, essa foi a última. Eu não era o cara que aprontava muito, não. Eu gostava de ir, né? Gostava de ir, né? Gostava das músicas e tudo mais, né? E aí foi esse dia que eu cheguei em casa e falei, mãe, aqui acabou, tá? Assim, daqui pra frente. Ela, ai, meu filho, que bom, não sei o que e tal. E o Muralha era depois disso. Então você imagina o que não era o Muralha. É o que a Yasmin diz, né? O inferno tem subsolo. Exatamente. A base de Papai do Chão, ela tem vários subsolos, né? Então, o Muralha era isso, né? São experiências que a gente tem na vida e não deseja repetir, mas aconteceu. Vivido, né? Ainda bem que viveu. E falamos né? com naturalidade. Agradece que viveu. Um pouco ele impera um pouco um bom mocismo, assim, que as pessoas não contam essas coisas. Claro que, pô, eu não sou jogador também, né? Então acho que eu tenho uma liberdade maior de contar essas coisas, né? O pessoal fala, você vai perder oportunidades por causa disso. Se eu já não perdi, eu não vou perder mais, né? Mas assim, eu gosto de contar as coisas, gosto de contar as minhas coisas, né? As coisas dos outros eu jamais vou contar, né? Mas ia muito jogador de poker comigo no Muralha também. Deixa em off, Isso. Mas assim... Ia muito jogador de poker no Muralha e se divertia. E acho que, pô, algum dia eles vão ter naturalidade para falar também. Eu não vou falar porque, óbvio, não compete. Mas acho que eles não teriam problema de falar, assim. Tipo, como você falou, foi vivido, né? E foi aprendido, né? Que, assim, hoje não seria um lugar... Hoje eu mal vou pra balada, né? Tibas é testemunha aqui. Nossa, gente, quando fala em after, pra mim eu já falo, senhor, agora imagina um after do after, não. Eu acho que eu iria direto pro Muralha, entendeu? Eu acordaria, tomaria um café da manhã. Faria sentido. Não é? Aí pronto. Faria total sentido. Porque esse negócio de dar uma coisa por cima da outra, não. Essa história eu também não contei nunca, né? Eu contei já, contei só em off, né? E agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio pra agradecer a Liga Particular, que também é apoiadora do LaLobaCast. A Liga Particular é a melhor liga do mercado. E se você tem um clube, não perca a oportunidade de fazer um test drive na liga por 2 semanas com isenção de taxa para que você possa conhecer e se apaixonar. Um ambiente totalmente propício e seguro para jogadores recreativos que oferece o melhor PLO5 e PLO6 do mercado. Acesse o QR Code na tela e entre em contato. Entendeu? Polêmico. Já que a gente tá em polêmica, Vitão, você deve ter umas histórias muito engraçadas do pôquer aí. Tem. Não necessariamente fofocas e polêmicas, embora se quiser falar, pode falar, mas histórias divertidas, né? A gente tem algumas que a gente teve contato e com certeza tem outras também. Tem bastante, né? Tipo a história que o seu quarto era QG, que o pessoal da Bíblia, da folha da Bíblia. Não pode entrar em detalhes nessa, pode pular. Ou sim, não sei. Qualquer coisa o povo tava rezando. Essa aconteceu. 2011, André Acari na mesa final da WSOP. E o meu quarto era no Hotel Rio, né? O pessoal economizava tanto para ir para Vegas nessa época que, assim, o hotel do evento, que era $70 a diária, era caro. Né? Então o pessoal ficava pela cidade, né? Naqueles hotéis ali, né? Hoje todo mundo fica no área, todo mundo fica no Win, todo mundo fica numa boa, né? Mas naquela época não. E eu tinha o quarto no Rio, porque eu fui pela TV Poker Pro, né? Antes de fundir com o Super Poker. Então, pô, digamos assim, eu estava num local muito privilegiado, porque era só descer a escada ali, andar 1 quilômetro, que Vegas você anda 1 quilômetro para ir no seu próprio hotel e tá lá na mesa, né? E aí os breaks que aconteciam, os breaks longos, todo mundo ia pro meu quarto, né? Fazia as mais variadas coisas, né? Uns usavam o telefone do meu quarto, né? Tipo, vou ligar pro Brasil, tudo bem? Fala, vá, liga aí, vai. O famoso interurbano, muita gente nem sabe o que é. Já pegava uma coisinha no frigobar. Não, acho que DDI, né? Nem é interurbano. Ligação internacional,
Uns pegavam coisa do frigobar, né? Mas basicamente era a resenha ali, né? E a coisa do frigobar, assim, né? Você mexia numa coisa, já te cobrava, não precisava beber a bebida. Então, os caras, eu vou pegar essa cerveja aqui, não sei o que e tal. Aí falaram, cara, já deu uns $80 aí de conta, né? E ia também uma galera para trocar ideia, de mão, né? Relaxar, né? E tinha uma galera que gostava de relaxar fumando substâncias, né? E aí, cara, lançaram... Eu não participo ativamente dessa história, participo apenas como observador, tá? Importante salientar. Espectador pra Importante. Isso, exatamente. Importante Então, o que ressaltar. acontece? Aí, o cara saca ali, né, a substância, né, a erva, e aí começa a trabalhar a erva e aí descobre que não tem uma seda. E aí tem a absolutamente genial ideia, né, de falar, poxa, todo quarto de hotel tem uma Bíblia, né? Eu, por exemplo, eu sou ateu, mas eu respeito muito a fé dos outros, né? Assim, tipo, eu não conseguiria ter essa ideia e nem achar essa ideia boa, né? E como eu não achei, né? Mas aí eu falei, bom, eu vou fingir que eu não tô vendo, né? Vou só ficar, né, atento, porque daqui a pouco surge alguém, né? E surgiu alguém, né? Que você não vai fazer isso na Bíblia, não. Você não pode fazer isso na Bíblia, você não vai fazer, você não sai vivo daqui. Aí pronto, assim, o quarto que estava conversando ali, um contando uma parada ali, o outro contando uma parada ali, todo mundo parou e falou, ixi, Maria, os caras... Aí o cara falou, não, só um pedaço de livro, cara, não... O cara falou, você não vai, os caras quase saíram na mão, né? Aí eu cheguei lá, separei e falei, ó, galera, acho que tá, esse break aqui tá too much aqui. O meu quarto era chamado de embaixada, porque às vezes ficavam os caras no meu quarto. O Gabriel Otranto, por exemplo, foi quicado do hotel dele, foi ficando lá no meu quarto, né? Aí foi expulso por falta de banho, né? Aquela coisa toda. Humans of Poker, né? 2011. Né? E aí os caras brigaram, tal, mas assim, no final não se fumou na Bíblia. Tá? Eu falei, olha, deram a decisão pra mim assim, falei, cara, não, eu sou contra também, tá? Eu não sou religioso, não professo nenhuma fé, mas vamos respeitar, né? E é o seguinte, também não fica vindo pro meu quarto pra fazer essas coisas, né? Vamos curtir e tal. Mas aconteceu lá em Vegas e os ânimos ficaram bem exaltados. Precisou-se de um ateu para salvar a Bíblia. Exatamente. Ó que título de vídeo, né? Precisou-se de um ateu para salvar a Bíblia. Eu acho que teve... Falando nessa questão de quase sair na mão e tudo mais, acho que é um bom spot, né? Um bracelete do Decano 2015, rolou alguma história assim, meio similar também, nesse mesmo teor? Rolou. Também participei como observador, tá, gente? Não fui pra pancadaria com ninguém. Aconteceu, 2015, pré-mesa final do Decano ali, né? A gente tá pelo Super Poker e tá o pessoal pelo PokerDoc, né? Tá eu, Flávio Del Valle pelo Super Poker e o Gustavo que gravava vídeo pra gente, que é até primo do Gabriel Goff, né? Da esposa do Gabriel Goff. Por onde anda, Gabriel Goff? Gabriel Goff, onde você está? Goff, você vai chegar no LobaCast, entendeu? O povo quer saber por onde anda. Inclusive, já virou gíria, né? Já virou meme. Pra quem não sabe, né, não tá, porque isso é bem antigo, né? O Gabriel Goff, ele era um jogador de high stakes excelente e ele foi para um lado ali de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, lifestyle, ele lançou o High Stakes Lifestyle, né? Isso. Ele fez milhões ali no mercado e ele desapareceu. Isso mesmo. Mas voltando, né, do seu videomaker, que era primo da mulher do Goff. A gente fez o nosso vídeo de entrada ali, né? Tipo, estamos aqui direto do local dos fatos. O Thiago Decano daqui a pouco vai jogar a mesa final, pode vir mais um bracelete pro Brasil. Aquele tom emocional, né? Chamando a galera, dando assim... O torneio jogaram 3 mil pessoas, o Grego é o chip leader, né? E vamos lá com o Thiago Decano. Quando tá acabando de gravar o vídeo, não era vídeo com câmera, porque o vídeo com câmera a gente já tinha gravado, era um vídeo pro Instagram, pra alguma coisa com o celular, que era o Del Valle que tava me gravando. O Todinho, que trabalhava no PokerDoc, ele entrou na frente e falou PokerDoc. Uma rivalidade que assim, existia, mas era absolutamente desnecessária, né? E aí o que aconteceu? O Flávio Del Valle, todo mundo conhece, não aceitou isso da melhor maneira possível. Eu também não aceitei, mas eu só dei um xingo. Ele falei, porra, não faz isso, seu... Né? Conheci o Todinho, já tinha feito transmissão com ele, já tinha feito, né, um monte de trabalho com ele. E lá do lado do PokerDoc estava o Guga Facre, né, que hoje trabalha com Reg Life, né, uma pessoa incrível.
Eu falo várias pessoas incríveis aqui, gente, mas é porque eu acho as pessoas incríveis. Meu. Quando eu tiver que falar que alguém, São muitas pessoas que alguém não é incrível, a gente talvez Fala até só fale. o nome, ponto. É, exatamente. Tava o Newton Benetti, irmão que trabalha no samba hoje, na parte de TI, tava com eles também. Uma pessoa incrível. Pessoa maravilhosa, melhor pessoa, melhor pessoa de TI que vocês podem ter num time de pôquer é Newton Benetti. E aí o que acontece é o seguinte, aí o Flávio Del Valle vai para cima do Todinho, né? A mesa final começa, a gente sai ali para ir para a sala de imprensa e no corredor eles começam a trocar elogios ali, né? E aí o Newton, ele faz uma menção de entrar na briga. Eu falei, Newton, não entra na briga, senão eu vou ter que entrar também. Né? Então vamos ficar de fora, a gente é amigo e tal, né? Daqui a pouco os caras se entendem. E não se entenderam muito. A grande verdade foi essa, que eles não se entenderam. Tinha uma rivalidade entre PokerDoc e Super Poker, mas assim, eu não era dono do Super Poker, né? Por que eu ia ter uma rivalidade com a galera? Eu queria dar maior audiência que eles, né? Em tudo que eu fizesse. Pessoalmente. Né? Mas acabava ali, né? Tipo, eles faziam vários vídeos maravilhosos, né? O PokerDoc fazia com uma qualidade de imagem incrível, né? As entrevistas que o Guga preparava, tal. A gente não tinha tanto preparo que a gente produzia industrial. Fazia 6, 7 vídeos por dia, né? Então, assim, era um atacado e um varejo, não era para ter tanta rivalidade assim. Mas eu queria sempre dar mais audiência. Só isso, acabou aí. Se ele deu mais audiência, eu vou fazer o quê? Eu vou esganar ele? Não. Né? Mas ele tinha rivalidade, achava que, sei lá, era meio preterido, né? Aquela coisa, o pessoal falava de monopólio no poker. Enfim. O Decano crava, né? Ganha. Né? A gente também vai lá, noticia, eles não entram mais na frente do vídeo. E aí tem um churrasco, né, na casa de alguém, eu não sei se era a casa que o Akari estava alugando, tem um churrasco e os dois ficam frente a frente ali, né. Falei, tá, agora vamos lá. Aí eles falam, né, um monte de bobagem um pro outro, mas aí terminam dando a mão, mas aí 5 minutos depois já estão se xingando de novo. Falei, parou, né, velho, parou. É muito amor. Pessoal, pra quem, só um SAP aqui, pra quem tá assistindo ou ouvindo a gente e não sabe o que é cravar, esse termo bem comum aqui no nosso podcast, né? É ganhar. Então, quando a pessoa ganha o torneio. E esse evento que o Vitão está relatando, ele foi um bracelete. Então, lá em Las Vegas, então, o Decan, né, um jogador brasileiro, ele foi campeão mundial ao vivo lá em Las Vegas em 2015. Então, isso tudo aconteceu nesse cenário, nesse palco, né? No Mundial de Las Vegas. Exatamente. Tem uma entrevista que o Decano concede para mim que a gente faz a entrevista combinandinho com a mesma camisa. A minha 6XL, a dele, sei lá, L, né? Mas é bonito, eu tô com a bandeira do Brasil na mão também, é uma entrevista bem legal. Tá lá no... Tem fotos épicas desses momentos. Tem. Incrível. Falando em cravar, falando em polêmica, até agora você contou histórias em que você só participou como... Perfeito. Onde você quer chegar? Eu quero chegar. Eu quero que ele me conte. Tipo assim, onde eu quero que ele me conte. O Vini já te perdoou pelo Main Event de 2006? Não. Nunca? Não. A gente sempre jogou muito sério o poker, né? Assim, você sentou na mesma mesa, a gente conhece um outro, mas jogamos pra... Eu costumo falar que, cara, poker é um jogo individual, né, cara? Então, assim, tipo, não tem pra você aliviar pra ninguém, né? E quando a gente sentava na mesma mesa pra jogar, especialmente naquela época, os caras falavam, não, vamos mudar 6 de mesa, vocês são irmãos. Eu falei, aqui não tem alívio pra ninguém, cara. Aqui não tem alívio pra ninguém, não. Rivalidade de irmão, ninguém conhece. Se minha mãe estiver na mesa, eu vou querer tomar as fichas dela e acabou. Né? E aí, nos jogos de família a gente jogava assim também. Pô, tomava as fichas do meu avô, zoava ele e tal. Ele também, pô, você gosta de jogar poker? Por que não aprende? O clima era tenso nos jogos, né? E, cara, eu eliminei o meu irmão na bolha do BSOP em 2006, né? E ele realmente não levou isso muito na esportiva, não, né? Ele deu uma riscadinha no meu carro. Sério? Ele riscou seu carro de verdade? Sim. Ele não é mito. Eu cravei essa etapa, né? Ganhei do nem tão saudoso Léo Belo, né? O heads up e fomos comemorar, né? E não fomos no Love Story, porque era no domingo ficava fechado, né? Mas fomos comer, fomos beber, né? E tudo mais. E aí, cara, eu acordei, sei lá, 4 horas da tarde no outro dia, né? Ele falou, deixei um presente pra você no seu carro, né? Aí eu falei, pô, fui lá ver, né? Falei, o que esse cara fez, né, cara? O que esse cara fez? Aí tinha lá um riscadinho no meu carro, nunca mais me elimina na bolha. Eu falei, eu vou te eliminar sempre na bolha. Mas imagina a cena. Riscou. Vini Merck chegando em casa, PUTO da vida... eu vou ter que fazer alguma coisa. Mas você vê como que ele te ama, né? Ele podia ter colocado rato na sua cama. Podia. Não, ele só deu uma escadinha. Podia ter feito coisas piores. O Vini era capaz de coisas piores. Não, ele pegou leve, eu acho.
Pegou leve, mas Pegou leve. Aí foi só um rei 9 contra a dama que bateu meu rei ali. E acho que entrando nessa esfera aí, falando do Vini, né? Tem essa rivalidade, essa convivência, né? Que às vezes gera conflitos, mas de modo geral vocês têm uma relação muito admirável, né? E fala um pouco pra gente sobre isso também. Um absoluto. Não é uma coisa entre outras. A relação que eu tenho com meu irmão é uma relação de alma gêmea, né? É uma relação de duas pessoas que se gostam muito. Brigam, né? Se desentendem muito, né? Mas é uma relação que, cara, me define, né? Uma relação que absolutamente, assim, é fundamental para nós, né? A gente sempre foi criado muito próximo, né? E a gente teve... Acho que a gente forjou essa união, essa proximidade quando meus pais tiveram filhos gêmeos que faleceram, né? Eu tenho uma memória, eu falo muito bem disso hoje, mas tenho uma memória muito viva disso porque eles nasceram no mesmo dia que eu. Né? Eu nasci em 6 de novembro de 80, eles nasceram 6 de novembro de 84. Todo episódio eu arrepio, cara. E cara, então eu lembro que, cara, meu aniversário de 4 anos não foi comemorado. Eu falei, pô, por que não comemorou, né? E aí depois, assim, veio esse baque. Então, assim, meus pais sempre, depois disso, incentivaram muito a gente estar muito próximo, né? A gente tem N desavenças, N diferenças de visão de mundo, né? O Vini gosta de se manifestar bastante sobre alguns temas, e eu acho louvável, às vezes acerta, às vezes erra, mas, assim, é sempre com boa intenção, né? Agora, a nossa caminhada do poker é quase que indissociável, né? Assim, ela começa a se dissociar um pouco quando o Vini vai trabalhar no Poker Bros e eu fico no Super Poker, né? Em 2020. Ali, assim, a gente começa a ficar um pouco, mas a gente esteve sempre junto, cara, sempre junto. A gente esteve sempre junto como jogador, o Vini sempre foi muito melhor jogador que eu, né? Assim, incomparável. A gente esteve junto fazendo conteúdo de poker, né? A gente esteve junto em viagens, a gente esteve junto em brigas, a gente esteve junto em alegrias, né? Então, assim, a melhor coisa que o poker me trouxe é caminhar junto com o meu irmão, cara. Vai ser sempre assim. Podem passar 30 anos, 1000 entrevistas, 1000 viagens, a melhor coisa é dar essa alegria pros velhinhos lá, né? Os velhinhos, eles piram, né, assim, de ver o quanto que a gente é junto, quanto que a gente é unido. Mas, assim, não é coisa de propaganda de margarina. A gente tem nossos arrancabos. O Tiba tá aqui de testemunha, né? O Tiba está comigo todos os dias, ele vê que, cara, volta e meia a gente tem nossos arrancabos. Então, assim, não é... E é legal que não seja uma coisa, assim, idealizada, perfeita. Então, é uma coisa que é. A gente só treta com quem a gente ama. Assim, óbvio que tem conflitos de raiva e tal, mas se a gente não achar que vale a pena opinar, né? Porque você pode ver alguém fazendo cagada, você não vai falar nada, mas seu irmão... Importa, cara. Sim, então, bom, Pedro Bial já dizia, né, em Filtro Solar, épico, que os nossos irmãos são nossa melhor ligação com o passado e quem vai sempre mesmo nos ajudar no futuro, né? Eu levo isso muito pra vida, assim. Tem aqui minha produtora maravilhosa, minha irmã, que pra mim também atualmente estamos usando casca de bala, né? Então, é minha casquinha de bala. Linda a relação de vocês. É uma casca de bala e, assim, a gente tem uma relação absurda, assim, né? Absurda. Ela briga comigo, ela discorda de mim, mas ela já parou a vida dela absolutamente pra ir cuidar de mim no pior momento da minha. Então, assim, eu vou chorar também. E você junto também, né? Porque não é irmã de sangue, mas... Irmã de vida. Irmã de vida. E não é lindo, cara, viver isso? É gratificante demais, né? Eu acho que os irmãos, a gente não sabe como é esse tal desse céu que dizem que existe, mas os irmãos, eles são certamente um pedaço do céu aqui na Terra. Que a gente pode experimentar, né? Absolutamente não tenho dúvida. Elas me fazem chorar aí. E aí, assim, não que eu quisesse exatamente continuar te fazendo chorando, mas é que foi uma outra pergunta que a gente recebeu, que já estava na pauta, mas que a gente recebeu também, que como você... Ela trouxe uma questão de conciliação dessa rotina, que é muito intensa, em ser pai atípico, né? Cara, essa é outra parte muito importante na minha vida, né? Eu falei pela primeira vez sobre isso no Mundo TV Cast, né? Foi muito legal ter falado sobre isso, foi muito importante para mim, porque ali foi a primeira vez que eu falei, não era um assunto que eu tocava, mas foi muito importante ali, né? Tocar nesse assunto. E, cara, assim, a convivência de pai atípico com o filho que está no transtorno do espectro autista, ela
maravilhosa, cara. É uma convivência de aprendizados diários, né? E de muito amor, muita troca de amor, né? Eu não gosto de clichê, mas quem está no transtorno do espectro autista é só amor, basicamente, né? Depois vem as outras coisas. E, cara, minha relação com meu filho é maravilhosa, assim. E depois que, assim, eu falei sobre o assunto, eu deveria ter falado antes, eu me penitencio aqui, mas depois que eu falei sobre o assunto, só melhorou, né? Hoje, a gente está no mês de julho, né? Ele está viajando com a mãe dele, né? Minha ex-esposa, com a qual eu tenho uma relação ótima, mas, assim, é um aprendizado, cara. Eu não considero como uma dor da vida, eu considero como uma delícia da vida, né? Você carregar consigo essa grande responsabilidade, esse entendimento, esse acolhimento, né? Essa transformação que a gente vai vendo que ele tem a cada dia, indo à escola, né? Aprendendo novas coisas, gostando de novas coisas, né? Entendendo esse mundão doido que a gente vive. Então, assim, a melhor coisa de hoje em dia é justamente ser pai do Hernan e ser um pai atípico, né? E com tudo que isso, com toda a responsabilidade que isso carrega. E como disse na entrevista para o Mundo Poker, quero dizer aqui de viva voz, vamos nos unir, pais atípicos, vamos estar juntos, né? O que vocês precisarem de mim, da exposição que eu tenho, né? Do que eu puder fazer, a gente vai estar junto, tá? Não tenho nenhuma dúvida disso. Que incrível, incrível. Tem eu não vou lembrar exatamente agora, mas tem um vídeo que eu já vi que fala alguma coisa sobre não são os pais que escolhem os filhos, né? Que eles nos elegem, né? Porque eles precisam de algo que a gente tem, né? Então, nessa situação toda aí que você, às vezes, tem um pouco de dificuldade, né? Para expor, porque é uma dificuldade, é uma vulnerabilidade, a gente sabe todas as dificuldades que existem acerca, né? Com certeza o Hernan veio porque você tem algo que ele precisava também. Então, isso é muito... Cara, é um privilégio, né? Assim, no fim das contas, é um grandíssimo privilégio. E cara, é isso, né? Assim, agora eu tô louco pra reencontrar com ele, né? Ele volta na semana que vem, assim, a gente já tá contando os dias pra tá junto. E, cara, até assim, eu não vou falar o nome da escola aqui, mas assim, a escola acolheu ele muito, muito bem, cara, assim, tipo, a escola anterior também, né? Muito bem, assim, tipo, isso deixa o nosso coração quentinho ali, né? Deixa a gente despreocupado, né? Ele tem uma relação maravilhosa com todo mundo, né? Na minha família, com a minha atual esposa também, né? Com a Ivete, com os meus pais, né? Assim, a gente aprende todos os dias, né? E é isso mesmo, ele que escolheu e tá muito bem escolhido. Eu achei bem legal porque essa pergunta veio na caixinha que a gente colocou, né? Tava na nossa pauta, mas veio na caixinha que a gente pôs no Instagram, então quer dizer que as pessoas viram o seu post, elas acompanham, isso é notável, assim, então... Por isso que eu fiz questão de trazer nesse momento. Tem aquela fala do Guilherme Arana, que é jogador, né, do Atlético Mineiro, que ele fala, a gente não quer que os nossos filhos vejam o mundo de outra maneira, a gente quer que o mundo veja os nossos filhos, né, de uma maneira diferente da que eles hoje são vistos, né? Então, essa frase me norteou, quando eu fiz o post no Instagram também, falando disso, eu deixei no final, porque é uma frase meio libertadora, assim, né, tipo, é isso, né? Afinal de contas, é muito isso. Cara, eu acho que, assim, eu tô me sentindo de uma lavada com essa conversa, com tanta troca, com tanta generosidade sua em trazer realmente aí, de verdade, tudo, né? E eu fico muito feliz porque, realmente, eu acho que essa mesa aqui tá abençoada, assim, sabe? Porque assim, a gente tem ouvido histórias inéditas e muito profundas mesmo ali. Todo episódio eu me arrepio. E você me arrepia algumas vezes. Então, acho que a gente encerra por aqui. Assim, completamente. Tem um poema que eu gosto muito, e que ele fala, é um poema apaixonado, de romance, mas ele fala sobre silêncios saciados. Eu acho que esse silêncio que a gente fez quando a gente olhou aqui agora foi um silêncio saciado, né? De que a gente recebeu muito mais do que a gente poderia imaginar. Então, obrigada. Que isso, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Foi um fim de tarde maravilhoso com vocês, né? De contar muitas coisas, de contar coisas em primeira mão e... Em 20 anos inéditos. Em 20 anos coisas que estavam inéditas, que provavelmente só
iria pro livro que eu estou escrevendo, mas que já está parado há muito tempo, né, dessas histórias todas. Então agradecer ao Samba Poker Team pela possibilidade de estar aqui falando da nossa trajetória também, das demais marcas das marcas que apoiam aqui, né? Porque é importante, a gente não consegue fazer nada sozinho. A gente até consegue fazer sozinho. Acreditam em sonhos e ideias, né, Vitão? Esse ponto eu fiquei muito feliz, porque assim, a gente teve que antecipar por algumas questões até logísticas da Jéssica, que mora nos Estados Unidos, e, cara, as marcas apoiaram um sonho, uma ideia. Eu não tinha números, eu não tinha promessa, é uma ideia. Então, é incrível isso. E assim, eu defendo contratos com outras marcas, mas assim, valorizem essas marcas aqui também, que estão exatamente apoiando sonhos, apoiando o poker brasileiro, né, engajadas na nossa causa. E obrigado, Samba. Eu vou até, assim, talvez fugir um pouco do protocolo, mas vou agradecer a todos os meus parceiros aqui. Obrigado, Samba Poker Team. Venham para o Samba, processo aberto, samba.poker. Obrigado, CPC, obrigado, Enjoy, obrigado, LAPT, né, por acreditar. E obrigado, meninas, por essa tarde incrível que vocês me proporcionaram. A gente agradece, então. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de La Loba Content com coordenação de Yara Kochinski, produzido por Take Content. E apoio de Real Poker, Copag, Midasware, Pix Poker, Smart Fiches, LobZ e Liga Particular.